Você deve ter visto essa fala do Trump sobre a fraqueza do dólar quando perguntaram para ele a bordo do Air Force One, no seu avião oficial, o que estava achando da queda dos últimos dias, já que a moeda americana estava tendo um dos piores dias em anos. Well, Mr. President, with the current value of the dollar, do you think it's declined too much? No, I think it's great. The value of the dollar. Look at the business we're doing. No, the dollar's doing great. E ele respondeu que o dólar vai muito bem, inclusive está trazendo muitos negócios. E aí que a gente precisa contextualizar essa resposta, porque é mais uma evidência deste grande plano de reset financeiro, o grande plano macroeconômico do Trump de desvalorizar a moeda americana, porque isso tem consequências para o dólar, para o planeta inteiro, inclusive para os emergentes, para a nossa moeda e para a nossa bolsa. Eu vou falar sobre isso no fim do vídeo, porque, claro, está aí o Ibovespa batendo mais de 185 mil pontos, o EWZ quase voltando ao nível de 40 e o dólar que chegou a ultrapassar a barreira de abaixo de R$ 5,20 por dólar, então o nosso câmbio. Mas isso eu vou deixar mais para o final do vídeo. Mas por que é importante a gente entender esse movimento? Porque faz parte desta cartilha macroeconômica que sim o governo americano está perseguindo e que nunca foi revelada de forma oficial de verdade, mas houve vários fragmentos dessa política, às vezes mais implícita, às vezes mais explícita, como também teve naquele documento de estratégia de segurança nacional, em que fala sobre a necessidade de realinhar a economia chinesa, para que ela também fortaleça a sua moeda. Mas agora é mais uma ilustração deste plano macroeconômico. E a gente precisa relembrar qual foi o grande documento ou o panfleto que delineava essa estratégia de reset financeiro, de enfraquecer a moeda americana. O que começou isso foi aquele Guia do Usuário para Reestruturar o Comércio Global, que foi escrito pelo Stephen Miron. Na época era apenas um profissional do mercado financeiro, tinha passado pelo Tesouro no primeiro mandato do Trump. Depois que o Trump assumiu agora o segundo mandato, depois de janeiro de 25, o Stephen Miron foi indicado para ser o presidente do Conselho de Assessores Econômicos do presidente Trump e depois saiu porque ele foi ocupar uma cadeira vazia na diretoria do Federal Reserve. Inclusive ele que tem agora sido o grande voto dissidente nas reuniões de política monetária, porque ele está perseguindo sempre uma redução de juros mais rapidamente, porque ele defende um dólar mais fraco. E neste documento, cujo objetivo era trazer o receituário de política econômica, um mix de políticas para reduzir o déficit comercial americano, reindustrializar a economia, para reduzir as vulnerabilidades de segurança nacional na cadeia de suprimentos, enfim, um documento muito interessante. E as duas grandes ferramentas que o Miron defendia era as tarifas e um acordo para desvalorizar o dólar americano. Se as tarifas não funcionassem para reduzir o déficit comercial, que então eles lançassem mão de um grande acordo para desvalorizar o dólar. Relembrando o que aconteceu na década de 80 com o Acordo Plaza de 1985, que também era para desvalorizar a moeda americana, e aconteceu em Nova York, no Hotel Plaza, o novo acordo se chamaria o Acordo de Mar-a-Lago, porque supostamente ocorreria no resort do Trump na Flórida. Pois bem, esse era o grande documento, então, o reset financeiro para enfraquecer a moeda americana. E nesses últimos mais de 12 meses do governo Trump, nunca foi oficializado este plano, embora as evidências eram abundantes de que eles estavam perseguindo isso. E o próprio secretário do Tesouro, o Scott Bessent, ele sempre deixou muito claro que ele, de forma muito astuta, né, ele cuidadoso com as palavras, ele não queria um dólar fraco. Ele quer, sim, um dólar dominante. Eles buscam defender a hegemonia do dólar, o padrão na moeda americana, o padrão monetário atual, mas ainda assim querem revalorizar as demais moedas, ou seja, fortalecer as demais moedas em relação ao dólar, porque o dólar está muito sobrevalorizado. Uma outra forma de mensurar isso também, que muitas pessoas já perceberam, quando você viaja para o exterior, especialmente americanos viajam para o exterior, eles percebem como o turismo em Tóquio, restaurantes, hotéis no Japão, em outros países, está muito mais barato para os americanos.
ou são preços que são risíveis. O que custa uma tarifa de hotel em Tóquio comparado com uma tarifa em Nova York, não faz sentido estar tão mais barato em Tóquio. E talvez um dos exemplos mais drásticos seja o caso chinês, já que aí sim o governo americano busca um fortalecimento da moeda chinesa. Quando se compara o preço dos carros chineses no restante do mundo, assim, é uma aberração, uma anomalia completa, especialmente nos Estados Unidos. E até isso me deu um insight quando eu vi recentemente uma análise, uma avaliação de um carro da Xiaomi por aquele youtuber americano, o MKBHD, o Marques Brownlee, e ele dizendo que ele estava estupefato porque a quantidade de tecnologia que ele via naquele carro, que pelo preço chinês multiplicado dividido pela taxa de câmbio, estava de apenas $40.000, nos Estados Unidos, aquele carro custaria pelo menos $70.000. Essa é mais uma evidência anedótica de como a moeda americana está muito valorizada ou de como as demais moedas estão subvalorizadas. Porque assim como o yuan chinês, outras moedas, o iene japonês, fossem valorizadas, essas discrepâncias, essas anomalias de preço não seriam verificadas na prática. Mas como é que um país pode perseguir esse objetivo de enfraquecer a sua moeda? Tem basicamente duas formas. E a primeira, a gente pode dizer que é por meio da comunicação. Sim, basta um governo, o seu ministro de Fazenda, o seu banqueiro central defender uma moeda mais enfraquecida, que o mercado vai acabar testando e vai acabar vendendo aquela moeda, já que esse é o objetivo do país que emite essa moeda. E isso os Unidos estão fazendo já há algum tempo. E essa fala do Trump, essa resposta, ela é muito simbólica, porque é uma quase confissão de que é isso que eles estão perseguindo, enfraquecer o dólar. E foi exatamente o que fizeram também lá em 85, com o Acordo Plaza que aconteceu em Nova York, que no começo do ano, quando o James Baker, que era o então secretário do Tesouro, havia assumido a pasta no começo de 85, o governo já vinha também por várias falas, várias declarações, entrevistas coletivas, já estavam dizendo que queriam um dólar mais fraco, já que naquele momento o dólar estava nas suas máximas históricas e o mundo estava sendo espremido com um dólar forte. Pois então o dólar começou já a sua rota de desvalorização em 85, muito antes do acordo monetário que veio acontecer apenas em outubro de 85. O que me leva então à segunda forma de enfraquecer uma moeda. A primeira, pela mera comunicação, seu desejo oficial ou extraoficial ou tácito de desvalorizar a moeda, e a segunda por meio de um acordo monetário que precisa ser realizado com os demais países para que conjuntamente os bancos centrais ou as secretarias de fazenda desvalorizem as suas moedas ou fortaleçam as suas moedas em relação ao dólar americano. Vendam o dólar americano para que o dólar caia no mercado em relação às demais moedas. E de fato, o dólar está caindo bastante neste ano. Aliás, nos últimos 12 meses, medido pelo Dollar Index, o dólar já caiu mais de 10%, e nesse começo de 2026 segue caindo, chegou a testar ali o nível de 96, se for abaixo de 90 é um nível interessante, mas mostra como está havendo uma política oficial de desvalorização. E embora não tenha ocorrido ainda um acordo oficial, o que nós estamos vendo é que na prática há intervenções pontuais, há articulações entre os secretários de Fazenda, entre banqueiros centrais dos Estados Unidos, agora com o Japão, como foi esse rumor recente, para enfraquecer a moeda americana ou fortalecer as demais moedas. Então, o acordo de Mar-a-Lago, na prática, ele está ocorrendo. Não foi assinado, não foi oficializado, não está estampando os jornais, mas na prática ele está ocorrendo porque essa é a política agora do governo americano, seja pela comunicação, seja por intervenções em conjunto e com a concordância dos demais países. Agora foi com o iene, já tinha sido com o peso da Argentina, mas ainda é uma moeda importante, mas com o iene, isso é muito importante, é simbólico e é histórico. O que me traz então ao real brasileiro, que está rumando para o nível de 5 e que eu já disse inúmeras vezes aqui em vários vídeos, como
o cenário externo favorável, a política de desvalorização do dólar, ela acaba ajudando e muito a nossa moeda. Até o careca da Goldman, lá, o Robin Brooks, publicou recentemente um tweet, editor, coloca aqui na tela, por favor, mostrando como, na sua avaliação, mais de 90% do movimento recente do real brasileiro tem a ver mais com o fator externo, dólar americano, e não questões domésticas do Brasil. E eu concordo, não sei se é mais de 90%, mas certamente é o principal. E o cenário interno não atrapalhando. Essa é a verdade. Quando a gente não atrapalha, os fundamentos do dólar no mercado acabam também ajudando o nosso câmbio. Então não é surpresa que o dólar esteja rumando para 5 e não me surpreenderia que o dólar caísse ainda mais. Inclusive, eu comentei num vídeo recente que poderia ir abaixo de 5. O meu valor justo para o real, até eu tenho que atualizar, mas o meu fair value, né, o câmbio, taxa de câmbio de equilíbrio, o valor justo do nosso real, é mais ali ao redor de 4,75, então R$ 4,75 por dólar. Saiu uma fala do Stu Berger, também da Verde Asset, dizendo que o dólar poderia ir para 4,40. Não sei se chega tanto, mas se o cenário externo favorável para o dólar permanecer, e não há nada que nos diga o contrário, porque essa é a política americana de enfraquecer o dólar, e 2, o cenário doméstico também for favorável, especialmente com uma possibilidade de mudança de governo no fim deste ano, com as eleições, olha, o dólar sim pode ir bem abaixo de 5 e não seria nenhuma surpresa. E com isso, a nossa bolsa também, que já está aí batendo o recorde nominal em reais, voltaria ou seguiria essa tendência de alta como estamos vendo e que também a gente tem analisado isso já há algum tempo, como o Ibovespa estava com uma ótima relação risco-retorno, papéis descontados e, portanto, também não deveria estar surpreendendo ninguém esse rally recente da Ibovespa. E para encerrar, a verdade é que o movimento de dólar fraco, ele é bom para o mundo inteiro, especialmente para emergentes, e por isso que o Brasil também está sendo beneficiado. Se o Trump permanecer no poder, não for empichado até o fim do seu mandato e perseverar nesta política de desvalorização da moeda americana, o cenário para o real brasileiro, para a nossa bolsa, para emergentes, olha, ele é bem auspicioso. E para a moeda americana é de enfraquecimento. Isso não significa o fim do padrão dólar de imediato,